Pode existir um mundo onde duas ideias contraditórias são verdadeiras ao mesmo tempo? Tu sabe o que é lógica modal? De forma bem simples, lógica modal é uma lógica que analisa todos os mundos para qualquer ideia. Ela deriva da lógica proposicional. Então a gente pode ver os conectivos dela, e, ou, então, bicondicional. Porém agora a gente tem dois novos, que é a possibilidade e o de necessidade. No de possibilidade, a gente tem a seguinte questão. Um mundo ele precisa ser verdadeiro em só um deles. Só um mundo basta ser verdadeiro para que tal ideia seja possível. Já na necessidade, a gente precisa que todos os mundos sejam verdadeiros para que uma ideia seja necessária. Essa ideia ela se assemelha muito aos quantificadores da lógica proporcional, onde a gente tem o todos e o existe. Então ela segue a mesma lógica. Tá, beleza, agora a gente tem uma ideia do que é a lógica modal, só que a gente tem agora dois problemas. Um deles é que tudo isso em vista parece que a gente consegue criar qualquer mundo, só que não é bem assim. A gente tem algumas regras básicas que nos impedem de criar um mundo impossível. A não contradição, terceiro excluído e princípio da identidade. Então, como exemplo, a gente tem um mundo onde o passarinho está voando e um outro mundo onde o passarinho não está voando. A gente não vai ter um mundo onde essas duas coisas podem estar acontecendo ao mesmo tempo. Então, olha lá, agora a gente tem a nossa resposta lá do começo. E não, a gente não pode ter duas coisas que são diferentes ao mesmo tempo, porque isso vai estar ferindo uma das regras básicas. Tá ok, agora a gente tem uma parte do problema que já foi solucionada. Mas agora a gente tem outro problema, que é que a gente tem muitos mundos para analisar e se torna inviável a gente simplesmente olhar para todos eles e pensar o que é possível ou necessário. Para isso, a gente cria relações entre os mundos, para eles poderem se conectar. Como, por exemplo, pega o Miles Morales e entre o Aranhaverso. A gente vai perceber que ele explica de uma maneira tão boa que chega a ser bonito. Nele fica tudo muito explícito, essa questão de lógica modal. Porque, por exemplo, a gente vai ter diversos mundos onde todos os Homem-Aranhas eles perdem a sua tia. Então fica evidente que existe sim uma relação entre os mundos. Vai ser o Miles Morales, ser o Homem-Aranha, e o Homem-Aranha ele tem que perder a sua tia em todos os mundos. Isso se faz necessário, então é uma questão de necessidade. Agora, a gente tem uma outra parte dentro da lógica que vai ser os tipos de lógica modal. No caso, a gente vai ter o tipo K, tipo B, o tipo T, S4 e S5. Tá, beleza, a gente sabe de tudo isso agora, mas às vezes o que nos interessa mesmo é onde que isso é usado na nossa vida. Então a gente tem usos dentro da lógica para computação, teoria dos jogos e na filosofia. Mas no mais, em relação, de uma maneira mais resumida, é isso mesmo, tá certo? Deixa o like,